É melhor ser alegre que ser triste, alegria é melhor coisa que existe, é assim como a luz do coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não. Muito bem, seu cara, olha, você tá de parabéns, viu? Legal. Você viu? Então, na realidade, primeiro você precisa colocar as cordas direitinho, só depois que você pode afinar, né? Não adianta você sair tocando já, tem que afinar direitinho. Mas e pra senão- afinar? Ah, aí já é outra história, um pouco mais difícil, né? Bom, na realidade existem vários métodos para afinar, existem até aparelhos eletrônicos para afinar. Mas eu prefiro afinar mesmo por ressonância. Como assim? Você nunca ouviu falar em ressonância? Não. Bom, acontece o seguinte, a maioria dos sistemas físicos possui uma certa frequência própria. Ih, Não é fácil. Espera um pouco. Eu vou te dar um exemplo. A corda do violão. Por exemplo, essa corda aqui que eu vou tocar. Ela vibra em aproximadamente 450 vezes por segundo. Então ele faz esse movimento de vibração 450 vezes por segundo. Ou também 450 Hz. Isso é frequência, tá? Então, determinados sistemas têm determinadas frequências de vibração. Bom, para você entender o que é ressonância, deixa eu dar um exemplo bem conhecido. Você já deve ter visto uma criança num parque de diversões, no balanço. já, por quê? Porque o balanço, ele possui uma frequência própria, tá? Uma frequência que é dele. E se a pessoa que estiver empurrando, empurrar na mesma frequência do balanço, eles vão entrar em ressonância, porque a amplitude vai aumentando cada vez mais. Quer dizer, o balanço vai absorver cada vez mais a energia, fazendo com que a altura que ele alcance seja cada vez maior. Mas o que que isso tem a ver com o nosso violão? Calma, antes de você entender o que acontece no violão, você precisa entender direitinho o que é ressonância. Vamos dar uma olhada no sistema que eu tenho lá e você vai entender corretamente esse assunto, tá? Deixa esse fósforo aqui. Tá. Bom, esse sistema é meio grande, mas vai ser fácil de entender através dele. Só faça um favor para mim, afaste esse braço aqui, ó, como eu estou fazendo aqui, tá? Pro lado. Isso. Para você poder enxergar direitinho. Bom, a primeira coisa é explicar para você o sistema de frequência própria, né? Quer dizer, cada sistema tem uma frequência própria, como o caso do balanço, que eu expliquei para você o balanço do parque de diversões, né? Então, essa frequência própria depende do comprimento do fio, como no balanço depende do comprimento da corda, tá? Então, veja só, se você empurrar em momentos adequados, em momentos corretos, olha o que acontece com a amplitude. Vai aumentando cada vez mais, quer dizer, vai subindo cada vez mais. Então, se a frequência com que eu empurro é a mesma frequência do sistema, no caso desse sistema massa-fio, ele entra em ressonância. Bom, agora, como é que eu posso mostrar essa ressonância nesse sistema formado por 4 pêndulos? O que eles têm de característico, hein, Caio? Ah, tem 2 altos e 2 baixos. Isso. Agora, perceba o seguinte, que esses 2 altos estão no mesmo comprimento. Os 2 baixos também. Por quê? Porque a frequência de vibração, a frequência própria de cada pêndulo, só depende de 2 fatores. Um deles é o comprimento da corda, do fio, né? E o outro é a gravidade, a aceleração da gravidade do lugar. Como nós estamos no mesmo lugar, né, não tem problema nenhum. Então, só vai depender do comprimento. Então, agora você vai descrever para mim, deixa eu mantê-los paradinhos aqui. Você vai descrever para mim o que vai acontecer. Eu vou soltar esse pêndulo aqui e vou colocá-lo para oscilar. Então, fique de olho nos outros 3. Está percebendo alguma reação já? Ah, parece que aquele último tá começando a balançar mais. Então, enquanto que os outros 2, embora eles estejam se mexendo devido à própria vibração aqui do apoio, eles não estão vibrando tanto quanto aquele último. Percebe? A amplitude dele está aumentando cada vez mais. Ou seja, como os 2 possuem a mesma frequência própria, tanto esse pêndulo que eu balancei como o outro, eles vão tender a oscilar juntos, aumentando cada vez mais a frequência. Então eu digo o seguinte, que este pêndulo aqui, o da direita, entrou em ressonância com o outro, tá? Porque as frequências eram as mesmas, tá? A mesma experiência eu posso demonstrar com essas molas.
Então, olha, o sistema é bem semelhante ao outro, só que em lugar de colocar um pêndulo, eu coloco 4 molas, 2 a 2 com o mesmo comprimento. Bom, o que vai acontecer se eu colocar uma delas para oscilar? Ah, a mesma coisa de lá, a outra que tem a mesma altura vai começar também. Isso, quer ver? Olha, perceba que o da ponta é o que vai oscilar mais, né? Olha lá, aproveitar mais a energia. Está acontecendo já. Então, nós dizemos que ele entrou em ressonância com esse. Então, veja só, sempre que um sistema está entrando em ressonância mecânica, no caso, a amplitude vai aumentando cada vez mais. E, aliás, é o que acontece nas pontes. Você já ouviu falar que soldados, quando entram numa ponte, eles não podem entrar em marcha? Não, por quê? Bom, isso eu vou mostrar no monitor. Vem aqui. Então, certa vez, um batalhão começou a marchar em cima de uma ponte. E a frequência com que eles marchavam era a mesma frequência da ponte. O que aconteceu? Entrou em ressonância e a amplitude aumentou cada vez mais. E a ponte caiu. Quer dizer, é uma situação até interessante, né? Porque você imaginar, devido à marcha dos soldados, uma ponte cair, fica até meio esquisito, né? Agora, existia uma ponte também chamada Ponte de Tacoma, que foi construída lá nos Estados Unidos. E ocorreu um fenômeno bem interessante com ressonância também. Quer ver? O fenômeno da ressonância ocorre quando um sistema físico recebe energia através de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Nesse caso, a amplitude das oscilações do sistema pode atingir valores muito grandes, chegando inclusive a causar sua destruição ou rompimento quando seu limite de elasticidade é ultrapassado. Um exemplo bastante famoso de ressonância é o da Ponte de Tacoma, nos Estados Unidos. Em 1940, o vento fez essa ponte vibrar com amplitudes cada vez maiores, até que ela se rompeu. Poxa, quer dizer que até mesmo com o vento a ponte pode entrar em ressonância? É isso aí. E olha, eu tenho até um instrumento interessante para mostrar a ressonância para você. Pega esse violão e coloque lá do lado, por favor. Tá. Só que tome cuidado, hein, que é de estimação, hein? Tá? Muito cuidado com ele. Ah, Bom, esse instrumento que eu tenho aqui é um instrumento africano, tá direitinho lá, né? Chamado kalimba. Já ouviu falar? eu não. Kalimba. É uma caixinha, aliás, essa caixa é bem parecida com a caixa do violão. E eu tenho várias palhetas de metal presas a um traste aqui, um pedaço de metal grande, um tubinho aqui, né? É. Como é que se toca esse instrumento? É só apertar. Você nunca ouviu naqueles filmes africanos Não de lembro, caçadas e tal? Nunca? Não Bom, lembro. então a próxima vez que você assistir algum filme de selva e tal, lembre que você vai ouvir isso daqui, ó. Lembre desse instrumento, calimba o nome dele, tá? Como é que eu posso demonstrar a ressonância através desse instrumento? Bem fácil. Dá uma olhada aqui, ó, nessas linguetas. Existem duas que têm o mesmo comprimento aí? Claro, essas duas aqui. Isso. Então é o seguinte, deixa eu colocá-la aqui em cima da mesa. Vibre uma delas. Isso. Agora, o que você repara que acontece com a outra? A outra, ela vibra junto. Vibra junto. Então nós vimos o seguinte, que quando elas vibram, ou quando elas possuem a mesma frequência e vibram juntas, nós vemos que elas entraram em ressonância. Então, as duas linguetas com o mesmo tamanho vibram em ressonância, tá? Bom, aproveitar que a gente já está falando desse instrumento e está falando dessa caixa, porque para esse som ficar com uma intensidade maior, é utilizada uma caixa chamada caixa de ressonância. Existem muitos instrumentos acústicos que utilizam essa caixa. Instrumentos acústicos? O violino, por exemplo. Então, nos instrumentos acústicos sempre existe uma caixa de ressonância. E é justamente nessa caixa que ocorre o reforço do som emitido pelas cordas. É, que barato esse negócio de ressonância, muito legal. Então, e você não viu nada ainda, viu? Não, tem mais? Tem. Essa ressonância, além de ocorrer nos sólidos, também pode ocorrer nos gases. Como assim? No ar, por exemplo.
Bom, deixa eu ver. Você vai me ajudar? Pega aquele sistema que tem lá, leva a calimba também, Tá aquele bom. de plástico, tá? Enquanto a gente vai montar essa experiência. Ela é meio longa porque tem vários sistemas aqui acoplados. Então, deixa eu usar esse gerador de audiofrequência. Aquele alto-falante também, Caio, por favor. Deixa comigo. Isso. Bom, Alto-falante, você É. disse? meio esquisito, né? Mas Claro. é a caixa dele, essa caixa plástica que está protegendo, que fica meio diferente do que você está acostumado. Mas daqui a pouco eu já explico direitinho como é que vai funcionar o sistema todo. Bom, deixa eu ligar o gerador de áudio, ligar na tomada. Pronto. Bom, então, primeira coisa, eu fiz um sistema de vasos comunicantes com 2 garrafas de plástico. Eu tirei o fundo das duas, tá? E conectei um tubinho de plástico entre as duas. Bom, para que serve ou como é que funciona um sistema de vasos comunicantes? Eu vou encher uma delas de água e à medida que eu vario a altura, o nível aqui dentro vai variar. A tendência sempre é manter o mesmo nível, né? Então, se eu quiser um nível um pouco mais alto, eu levanto. Se eu quiser um nível mais baixo, eu vou abaixar, obviamente, né? Então, de acordo com a colocação desse vaso comunicante que está na minha mão, eu vou conseguir colocar o nível de água aqui dentro na altura que eu quiser, tá? Bom, eu falei para você que essa caixinha aqui é um alto-falante. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar sinais elétricos desse gerador de audiofrequência, tá? E vai vibrar. À medida que o alto-falante vibra, o cone, né, a parte de papelão dele, aquela parte frontal, à medida que ele vibra, ele vai vibrar o ar que tem ao redor dele, tá? E esse ar que vai vibrar vai criar um som aqui dentro desse tubo, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Bom, deixa eu ligar aqui meu gerador. Colocar um contato correto. Aumentar a amplitude. Bom, tá aí. Agora colocar um pouquinho de água aqui desse lado. Agora você vai perceber o seguinte, que vai existir uma certa altura que vai ocorrer o reforço, né? Deixa eu levantar essa água. Melhorar a frequência aqui para ver se a gente consegue perceber melhor isso. Então você percebeu, existe um nível que aumenta a intensidade, né? É mais ou menos por aqui. Tá, vamos tentar achar esse nível de novo. É aí. Isso. Tá aí. Bom, então você percebeu que esse aumento do nível ocorre por quê, hein? Do nível sonoro. Porque o alto-falante entra em ressonância Com o quê? com o ar. Isso, com ar que fica dentro do tubo. Então, dentro desse tubo existe um ar que, dependendo do comprimento dessa coluna de ar, eu vou ter uma frequência maior ou menor. Bom, se eu conseguir colocar na mesma altura em que vai ocorrer ressonância com a frequência que eu estou emitindo do alto-falante, eu vou ter um reforço desse som. Tá legal. Mas se a ressonância pode ocorrer em meios tão diferentes, como a água e o sólido, o ar e o sólido, ela também pode acontecer em instrumentos diferentes? Como assim? Bom, eu quero saber se além do violão e do violino, a Sim. ressonância acontece também em outros instrumentos. Claro, e esse exemplo que eu mostrei para você está relacionado com esses outros instrumentos, que são os instrumentos de sopro, tá? Ou, no caso, a flauta, a corneta. Então, o ar vibra dentro desses instrumentos, ocorrendo a ressonância. Eu vou mostrar outros exemplos. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo.
Bom, então agora que nós estamos falando de instrumento, eu vou mostrar para você como é que se afina o violão. Ah, vamos lá que eu tô super curioso. Então eu vou precisar de um pedacinho de papel. Na realidade, para afinar um violão, você não vai precisar do papel. Só vou usar esse papel aqui para você poder enxergar melhor o fenômeno da ressonância, tá? Bom, acontece o seguinte, deve haver, para que o violão esteja afinado, deve existir uma relação de frequência entre as cordas. Agora, como é que a gente consegue isso? Bem simples. Você vai apertar uma determinada corda na quinta casa, tá? Quinta casa contada a partir daqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Em muitos violões, inclusive, existe até uma marca para indicar qual é a quinta casa. Aí tem. Isso. Então, você vai apertar uma corda na quinta casa e a corda seguinte vai ter que tocar na mesma frequência. Então, veja só. Agora eu vou tocar a de baixo. Tá vendo? É o mesmo som. Conseguiu ouvir? Então, quando ele está afinado, acontece isso. Agora, se a pessoa não tiver um ouvido muito bom, né, um principiante, né, ele pode usar esse princípio da ressonância. Corta um pedacinho de papel para mim, eu vou mostrar para você. Então, se a corda de baixo estiver afinada, ela deve vibrar na mesma frequência da anterior, né? Deixa eu mostrar isso daqui então, como é que você vai fazer. Você pega uma tirinha de papel, papel comum, tá? Deixa eu colocar nessa corda aqui. Bom, então perceba o que eu vou fazer. Eu vou apertar na quinta casa e vou tocar essa corda de cima. Eu vou tocar a corda que não está com papel, hein? Tá? Agora fique de olho no papel. Olha. Deixa eu cortar um pouco menor para você perceber melhor essa vibração. Aqui. Pronto. Olha lá. Opa, agora deu para ver melhor, né? Caramba! Então, tá vendo? Por que, embora eu esteja tocando uma, a outra que está do lado que vibre? Ah, porque elas entram em ressonância. Isso, então esse é o fenômeno da ressonância. E, aliás, esse som vibrando e se propagando é que dá harmonia para o instrumento, né? Quer ver? Agora ele está afinado. Ah, peraí, vou pegar minha caixinha de fósforo. Não, não, calma, olha. Só para ouvir, ó. Veja só como está afinadinho, ó. Olha que beleza, ó. Tá vendo? Agora Afinado é outra coisa, né? Então, bom, falando dessa propagação de som, você já viu aqueles cantores que, ao emitirem algumas notas agudas, conseguem quebrar até copos de cristal? É mesmo? É verdade. Poxa, mas eu sempre pensei que isso aí fosse história que o pessoal inventa por aí. Não, é verdade. Eu tenho até num vídeo aqui. Quer ver? Que barato. Então quer dizer que isso acontece mesmo? Acontece. E a ressonância acontece em cada lugar que a gente nem imagina, viu? Onde mais? Quer ver? Eu vou te dar outro exemplo. Pega um radinho a pilha que tem aí na primeira gaveta do meu armário. Bom, você sabe como é que funciona o radinho a pilha, né? Claro, só ligar o botão. Tá, então, aqui, tem dois botões sempre, né? Pelo menos, né? Um que é o volume, que você liga, e o outro que você escolhe a estação. Agora, o que são esses números que aparecem aqui no mostrador, hein? É a estação que está sintonizada. A estação que está sendo sintonizada. Agora, deixa eu abaixar um pouco. Bom, na realidade, esses números representam a frequência de oscilação de cada estação. Porque aqui no espaço está cheio de ondas eletromagnéticas, só que a gente não consegue ver, né? São ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas. E na hora que você escolhe uma determinada estação, você está escolhendo uma determinada frequência. Então, o sistema eletrônico vai começar a vibrar e vai fazer entrar em ressonância com uma onda que tem a mesma frequência. Então, é mais ou menos como aquele caso do pêndulo. Você viu que eu tinha vários pêndulos, coloquei um para oscilar e só oscilou aquele que tinha o mesmo comprimento. Então, é assim, eu vou escolher a estação que tem uma certa frequência de vibração.
Então, eu vou conseguir ampliar o sinal somente daquela estação que tiver a mesma frequência. É isso aí. É, e que mais? Bom, essa ideia de ressonância aparece até na hora da gente cozinhar. Opa, agora que a conversa tá ficando boa. Não, mas espera um pouquinho, vamos dar uma olhada primeiro como é que funciona no computador, tá? Ah, no computador. Calma um pouco, presta atenção. Bom, o alimento que é colocado dentro do forno de micro-ondas, ele é formado por moléculas, né? Você sabe disso. E todo alimento possui moléculas de água também. Bom, esse micro-ondas ele vai fornecer ondas eletromagnéticas cuja frequência é de 2.450 MHz, tá? E essa frequência vai fazer vibrar as moléculas de água. Então, as únicas moléculas que entram em ressonância com a frequência do micro-ondas são as moléculas de água, tá? Bom, as outras moléculas, elas vão vibrar, mas não tanto. Então, elas não vão entrar em ressonância. Quem entra em ressonância somente as moléculas de água. Então, a partir do momento que o micro-ondas fornece aquela onda, tá? Vai ocorrer a ressonância e o alimento é aquecido. Bom, então deixa eu comprovar isso daí na prática, né? Ah, vamos lá. Bom, é bem simples. Eu vou precisar de 2 copos de vidro aqui. Um pouquinho de água num deles. Agora, você percebeu, né? São 2 copos comuns, tá? De vidro. E num deles eu coloquei água. Tá? Enquanto isso, eu vou colocá-los no micro-ondas. E você vai contar para mim o que vai acontecer com a temperatura deles. Ah, aí é fácil. O copo que tá com água vai esquentar mais. Por quê? Ah, simplesmente porque as micro-ondas vão agir nas moléculas de água. Mas espera aí, as micro-ondas também não agem nas moléculas do vidro? Tá, mas só que ela entra em ressonância com a água. Ah, muito bem. E aliás, você sabe como foi descoberto o aparelho de micro-ondas? Não. Um cientista estava testando a transmissão de ondas, porque você sabe que toda a transmissão através de satélites é feita por micro-ondas. Então, Claro. quando você recebe o sinal de um jogo de futebol que acontece em outro país, vem através das micro-ondas pelos satélites. Então, ele estava estudando como essas micro-ondas eram transmitidas. E do lado desse transmissor tinha um copo de café. Depois de um determinado tempo, veja só, né, ele percebeu que o café estava a uma temperatura alta, foi aquecido. Então ele pensou assim, bom, o que deve estar acontecendo? Essas micro-ondas devem estar agindo sobre as moléculas de água do café. Essa foi boa. Então foi aí que descobriram esse aparelho, né? Então dentro desse aparelho deve existir, né, existe na realidade, um dispositivo que transmite as micro-ondas. Ó, tá pronto. Agora você vai dizer para mim, ou melhor, vai comprovar, né? Qual dos 2 copos está com a maior temperatura? Faz bem manualmente mesmo. Mas tá na cara, né? Por que tá na cara? Ah, esse aqui tá quente. Esse aqui nem tanto. Então você perceba, o outro que está vazio também aqueceu, mas não aqueceu tanto quanto aquele que continha água. Poxa, eu nunca imaginei que houvesse ressonância dentro de um forno. Pois é, vivendo e aprendendo. Bom, e para ver se você está aprendendo mesmo, que tal responder um teste? Sobre esse assunto? Claro. Ah, vambora. Vamos lá. Então, vamos ver. Qual é a principal molécula que entra em ressonância num forno de micro-ondas? É a molécula da água. Poxa, você aprendeu direitinho mesmo, né? Foi. Bom, agora só falta você cumprir o que prometeu. O que eu prometi? Ah, não vem com essa não. Você prometeu me mostrar a música que você vai tocar no festival do colégio. A música do colégio? É. Tá. Olha, começa assim. Eu pensei em começar em Sol maior, tá? Depois pra Dó, isso daqui. Não, eu vou fazer o seguinte, deixa pro dia do festival. Ah, tá? Fica mostra! como Não, surpresa. Eu não vou mostrar agora, não. Acho que é Ré. Pode entrar. Oi, professor. Oi, Caio, tudo bem? Puxa, que bom ver você aí com seu violão. Depois do resultado do festival, pensei que você fosse até desistir. Não, desisti nunca. Muitos gênios da música foram incompreendidos no começo da carreira, então por isso eu não desisto. Ah, é? É. Ah, então você quer dizer que foi a plateia que não entendeu o espírito da coisa? Sei. Bom, mas de qualquer forma, eu ganhei meu troféu, né? Ah, é? Eu vi o pessoal te dando. Onde que você deixou? Tô ali. Eu vou pegar.
Grande troféu abacaxi. Toma, Então, tava só esperando você pra gente começar a comer o meu troféu aqui. vamos lá.